Após a operação militar dos Estados Unidos que sequestrou o presidente venezuelano Nicolás Maduro, as ruas de Caracas não foram tomadas por comemorações populares, ao contrário do que muitos poderiam esperar. A capital viveu uma espécie de calma aparente e sabe quem tentou explicar esse fenômeno? A BBC News. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que não fizeram festa com o fim da ditadura Maduro? Sofia, surpreendente. Teve sim, teve uma tentativa ali de apontar que talvez o motivo real não fosse o petróleo, mas está tão difícil que não deu nem para a emissora, que é estadunidense, construir essa, eu vou te chamar de narrativa, porque dessa vez foi. Não é o que Nicolas Ferreira chama de narrativa, não, tá, gente? Dessa vez houve realmente uma construção ali de uma ideia de que o Maduro seria um ditador, de que o Maduro estaria lutando contra a democracia, tentando contra o país, o mundo, na verdade, com a Venezuela. Então, aí também tem a questão do narcotráfico, né, que utilizaram bastante para como justificativa de invadir a Venezuela e sequestrar o Maduro. Então não tinha como disfarçar a descaração, né, a insensatez que foi feita pelo Trump para invadir a Venezuela. E é sempre bom a gente lembrar que o Trump fez isso com o seu conselho de guerra, sem seguir nem o regimento interno estadunidense, que o protocolo rege que o Trump tivesse ali solicitado junto ao Congresso uma invasão à Venezuela. Isso não aconteceu, foi uma decisão unilateral do Donald Trump. Então tem toda uma questão aí que precisa ser analisada de como foi feita. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da BBC que fala sobre uma construção aí de justificativa que foge um pouquinho do petróleo, porque para a especialista que eles trazem, o petróleo não seria o ponto central. Mas prestem atenção, porque isso vai se desfazendo ao longo do tempo, por favor. Petróleo, que era um elemento que muita gente apontava que também poderia fazer parte da agenda americana na crise da Venezuela, mas talvez não na escala em que tem se revelado. Trump falou que os Estados Unidos passariam a controlar a infraestrutura petroleira da Venezuela, que seria gerida por empresas americanas, e que os Estados Unidos passariam a vender petróleo venezuelano a outros países. A ex-subsecretária de Defesa dos Estados Unidos, Jana Nelson, com quem eu conversei, não achava que a indústria petroleira venezuelana era um elemento central da movimentação americana em torno da Venezuela, pelo fato de que há muito tempo ela estava mal das pernas. A indústria de petróleo da Venezuela foi destruída depois de mais de 15 anos, 20 anos. Todos os três processos de extração, de refinamento e de distribuição estão em apuros. Não é algo que simplesmente de um dia para o outro consegue se resolver. Ela coloca ainda outras razões que vão além do discurso oficial e, na avaliação dela, também ajudam a explicar o que aconteceu. Uma seria de ordem prática, a questão migratória, de barrar a saída de venezuelanos rumo aos Estados Unidos. E outra, política. E aí ela cita a influência do secretário de Estado, Marco Rubio, e de outras figuras que têm suas bases eleitorais latinos que gostariam de ver uma mudança de regime na Venezuela. No fim das contas, vários membros da administração Trump são pessoas que vêm da Flórida. O próprio presidente Trump passa muito tempo na Flórida. Trump tem pela frente logo mais as chamadas eleições de meio de mandato, eleições legislativas, e está com a popularidade em queda. Nesse sentido, a invasão à Venezuela, na avaliação da especialista, vem com um risco interno para Trump, que se elegeu com um discurso crítico em relação ao envolvimento dos Estados Unidos em guerras. Ela diz que parte importante do eleitorado dele e do movimento MEGA não está interessada no envolvimento do país em mudanças de regime pelo mundo. Ou seja, a justificativa é toda menos o petróleo, né? O petróleo está ali só como um ponto parcial. E, perdão, eu falei que a BBC é dos Estados Unidos, mas não é, Não britânica, é tá, gente? britânica. Mas é britânica, mas defende os interesses dessa gama imperialista. Eu, particularmente, gosto muito da Camila Veras, que fez essa matéria. O começo parecia, assim, que tinha uma onda progressista no comecinho, mas trazer essa especialista que diz que a Venezuela, que o seu petróleo não é tão interessante assim para os Estados Unidos nesse momento, traz
um ponto que é totalmente contraditório, porque a primeira decisão do Trump, assim que ele invade a Venezuela, é dizer: nós vamos começar a administrar as petroleiras agora. O setor de petróleo é nosso. Nós vamos vender para quem a gente quiser vender. Inclusive, a gente vai falar mais profundamente um outro corte, mas a Venezuela tinha um acordo fechado com a China e o Trump decidiu que os barris de petróleo, os 50 milhões de barris de petróleo ali, seriam vendidos para os Estados Unidos e não para a China. Isso gera um outro conflito imenso. O Donald Trump ele não pode fazer isso, ele está acabando com acordos internacionais por causa do petróleo, por causa da Venezuela. E até então a China e a Rússia diziam que, olha, vocês têm que liberar Maduro, mas a gente não vai terminar os acordos que já tinham sido feitos comercialmente. Ou seja, enquanto não mexer com o que está acordado aqui, a gente não vai invadir, não vai se meter nessa guerra que é de vocês, não envolve a gente. E é um principal ponto da invasão da Venezuela, que é o petróleo, não tem outra justificativa. E a partir disso, por mais que algumas matérias ainda tenham uma linha um pouco tendenciosa, Sofia, a gente tem outras matérias como essa daí que eu vou te pedir para colocar na tela, por favor, que a gente vai analisar o seguinte: a gente tem mais matérias falando que o que há por trás da aparente calma em Caracas após o ataque dos Estados Unidos e a captura de Maduro. E é uma matéria que vai fazer uma análise aí sobre por que não tem muitas pessoas nas ruas protestando, se isso por algum acaso seria um problema aí de ter uma ameaça para essas pessoas, se por alguma outra questão essas pessoas não estariam se sentindo seguras, e o artigo vai discorrer sobre isso. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês, porque já começa a ser desfeita a ideia de que o Maduro ele seria uma ameaça para o país, até porque, de fato, as pessoas não estão comemorando a sua captura, seu sequestro, a sua prisão, pelo contrário. E a matéria aqui do Daniel Pardo que traz que o Nicolás Maduro caiu e os venezuelanos não festejaram, pelo menos não na Venezuela. A gente viu vidas de venezuelanos comemorando aqui no Brasil, a gente tem pessoas que surfaram nessa onda, como o Nicolás Ferreira, mas de fato não foi algo real na Venezuela. Tem, inclusive, venezuelanos protestando na Venezuela e questionando porque o mundo não fala das vítimas civis que foram acometidas lá durante o ataque dos Estados Unidos. E a matéria continua aqui que o presidente venezuelano foi capturado e, paralelamente, milhares de migrantes venezuelanos no exterior se reuniram em praças e bares para comemorar com bandeiras e cornetas a queda do mandatário que eles responsabilizam pela crise que os expulsou de sua terra natal. A matéria ainda fala sobre esse avanço dos Estados Unidos, só que também aponta que é esse um outro que é interessante, que diz que até, entre aspas, até aqui, fiel escudeira de Maduro, Rodrigues assumiu a presidência com o aval das instituições judiciais, políticas e o mais importante, militares, que os venezuelanos culpam pela deterioração da qualidade de vida, pela precariedade dos serviços básicos e pelo empobrecimento do trabalho no país. Maduro, pelo menos, estava algemado e derrotado. O presidente que zombou dos migrantes perseguiu os dissidentes e liderou a destruição de uma das economias mais pujantes da América Latina que havia castigado. Então, a matéria vai se discorrendo porque as pessoas não estavam ali nas ruas. E aí, a decisão do jornalista é que houve uma prudência frente à repressão. E aí ele traz que sociólogos e ativistas venezuelanos afirmam que grande parte desta reação está relacionada às eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, quando a gente chegou a noticiar aqui no Meteoro, muitas pessoas em conflitos pelas ruas da Venezuela. Só que, em contrapartida, Sofia, eu vou te pedir para trazer mais uma da BBC. Está ficando feio da BBC utilizar sempre esse discurso, o discurso de que todo mundo tá errado e quem está certo é o Donald Trump. E aí trouxeram outro especialista, que aponta o seguinte: depois da Venezuela, Trump vai tentar influenciar a eleição do Brasil, mas pode prejudicar a direita. É o que um outro especialista aponta.
E nessa matéria aqui, a entrevista foi feita com, deixa eu só pegar o nome do especialista, a avaliação do Eric Langer, que é professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Em entrevista, ele informou o seguinte, entre aspas, Trump quer criar uma colônia econômica na Venezuela, com foco na extração de petróleo para empresas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem transformar a Venezuela em um país dependente do próprio Estados Unidos através do petróleo venezuelano. Tudo indica que, para Trump, não importa o regime que esteja lá na Venezuela, ou seja, a ditadura chavista pode continuar, mudando apenas de nome e com o mesmo sofrimento do povo venezuelano. Já é um analista que vai fazer aqui uma análise sobre a qualidade de vida dos venezuelanos, a influência do Donald Trump, que é apenas comercial, e que o Brasil poderia estar aí nessa outra contrapartida e nos interesses diretos dos Estados Unidos. Ele fala que essa interferência na Venezuela pode acabar prejudicando a direita, porque o nacionalismo fala mais forte, acaba falando mais forte, e que o Brasil é o grande contrapeso. O apoio do Brasil aí pode pender para um lado ou pender para o outro, e a gente já sabe que o Brasil, por mais que o Lula tenha feito diversos acordos com Donald Trump nos últimos meses, o Brasil não vai deixar de defender a soberania, como não deixou de defender a do próprio país, não vai deixar de defender a soberania da América Latina, porque é interessante para o Lula e tanto para o governo brasileiro os acordos que são feitos no Mercosul. Então, Sofia, se nem a BBC está conseguindo defender o Donald Trump e os Estados Unidos, quem será que vai conseguir defender nos próximos meses, né? Só um detalhe que G1 vem replicando muitas dessas matérias, G1 da Globo, lógico, vem replicando muitas dessas matérias que foram feitas aí pela BBC Internacional, viu? Pois é, Thay, qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso não vai comemorar o que o Trump fez, especialmente os venezuelanos. Porque, ai, Sofia, você tá fazendo de conta que o Maduro não era um ditador, pipipi, popopó. Gente, independente do que você pense ou deixe de pensar do Maduro, qual é o país? Eu já fiz essa pergunta milhões de vezes nesses últimos dias. Qual é o país que sofreu uma intervenção dos Estados Unidos e que ficou melhor? Não existe nenhuma razão para acreditar que, independente de quão ruim o Maduro fosse, que sem o Maduro vai melhorar. Não tem razão, porque não existe precedente histórico para isso. Um país sendo invadido pelos Estados Unidos e melhorando. Só quando os Estados Unidos perdem, como no Vietnã. Então, não era esperado mesmo que fosse ver grandes comemorações, a não ser dos venezuelanos que estão nos Estados Unidos, porque isso daí é uma coisa que a gente já sabe. Latino que sai da América Latina e vai viver no estrangeiro, a maioria são os doidinhos. Desculpa, mas é verdade. Pega as eleições de 2022 e vê os boletins de urna das locais de votação de fora do Brasil. Você vai ver, tinha um monte deles com 70%, 80% votando Bolsonaro. Se dependesse dos brasileiros que vivem fora do Brasil, Bolsonaro tinha ganhado 2022 no primeiro turno. Por quê? Porque normalmente o pessoal que sai do país dessa forma já é gente que rejeita o próprio país. Desculpa, mas a verdade é essa. E os dados estão aí para mostrar isso. Então, existem exceções? Claro que existem exceções, gente. Eu tenho família fora do país e não é bolsonarista. Então, sim, existem exceções. Mas, de maneira geral, o pessoal que sai do país são os doidinhos meio assim. Você vê os cubanos também, os cubanos que tanto tomaram a Flórida lá nos Estados Unidos e seus descendentes, são o pessoal que foi expropriado pela Revolução Socialista em Cuba. É óbvio que eles vão achar ser contra o regime Castro. Então, eu tô vendo o pessoal no chat, um monte de gente dizendo não sou doidinha não. Mas outras pessoas estão me confirmando no chat. No Japão mesmo foi coisa de 80% mais. Não só no Japão, em vários lugares foi assim também. Portugal também daria Bolsonaro no primeiro turno. Então, não dá pra. Tem que ficar com um pezinho atrás, os venezuelanos que são fora da Venezuela, porque eles são os bolsonaristas de lá. Enfim,
Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no plantão do Meteoro. Até lá!